Oi, eu sou a Alessandra Neves. E eu sou Bieco e seja bem-vindo em mais um episódio do Em On-Off Off Podcast. Ah! Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem comi o seu sushi. Sashimi! Que delícia. Quer dizer que essa drag queen gosta mais de sashimi. Só se for vegana. Tem isso ainda. E hoje viemos com ele, o Maioral. O nosso eterno Mané Galinha, da CDD, da Cidade de Deus. Quem não ficou revoltado quando viu o Mané Galinha virou na casaca para o mal? Mas todo mundo no fundo queria ser ele. Sabe de quem eu tô falando, gente? Eu sei que, né, não adianta a gente fazer suspense, que o pessoal já tá vendo. Mas não tem jeito, a gente faz suspense porque ele é icônico. Ele é o Jorge Mário da Silva, mais conhecido como Seu Jorge. Gente, nascido no dia 8/6/1970. Aqui em Belfort, não é pertinho da gente. Sim, babies, portanto, seus 54 anos de gostosura em negritude deliciosa, num signo de Gêmeos. De Belfort para o mundo. Esse grande homem, ele é ator, ele é cantor, ele é compositor, ele é multi-instrumentista, ele toca MPB, R&B, soul e tudo que ele bem entender, porque ele pode de tudo. Ele é o nosso Seu Jorge. E com um nome forte desse, né? Não tem como esperar uma personalidade de centavos, porque não tem. Desde pequenininho, né? Ele primogênito de 4 filhos. Seu Jorge já teve uma infância um pouquinho dura, né? Uma coisinha ali mais puxadinha lá no Gogó da Ema, em Belfort, como ele já falou pra vocês. Mas desde os seus 10 aninhos ele já trabalhou, né? Vamos aí a não a escravidão das crianças para trabalhar, né? Vamos estudar, vamos fazer nossas coisas, ter oportunidade para as crianças, porque imagina você ser obrigado, né, pela sua realidade ali, começar a trabalhar com 10 anos, é muito sofrido, né? Mas sei lá, se infelizmente ou felizmente, tornou quem Seu Jorge é, né, hoje em dia, né, desde uma infância, assim, difícil, né, coisas que aconteceram ali na juventude dele, que levou ele a vir morar, né, um tempo na rua, uns 3 anos ali, basicamente, da juventude dele, né, ele passou por uns perrengues aí, e de um lado, é bom ver, né, essa história de superação, ver que ele não tinha um sonho ali e foi atrás, né, sempre com seu violão, sempre com a sua música, com a sua voz, e que é o maior instrumento dele, né, de uma certa forma, e através dessas histórias todas, a gente vê tantas pessoas que não tem o mínimo de superação na vida, já quer desistir com as coisas, né, a gente vê um exemplo, assim, de homem maravilhoso, que superou tantas coisas e hoje tá aí, ó, pai de 4 filhos lindas, né, Luz, Flor, Aimé e Samba, ó, a primeira pessoa, acho que a primeira pessoa no mundo, né, ter o nome de Samba, só ele pode isso, que formar a sua família, né, tá morando aí com a sua família até fora do Brasil e vivendo uma outra realidade que ele jamais imaginaria, né, pequenininho ali, até da onde ele veio, essas coisas todas, não é dizendo que veio daí você não vai ter esse acesso, não, sim, todos temos, mas a gente tem que ter a força de vontade, né, tem que ter ali a garra, a perseverança para ir atrás, porque sempre vai vir milhões de coisas ao contrário, a maré vai estar ao contrário, mas a gente vai ter que nadar contra e chegar, né, no nosso foco, nos nossos sonhos, conquistar. E Seu Jorge, ele é um grande homem, assim, de exemplo, né, desse lado. E como você está falando, Bi, é uma coisa muito interessante quando a gente vai pesquisando sobre a vida do artista, como a gente fez com a vida do Seu Jorge, a gente vê que dentro desse conteúdo, desse episódio que a gente está gravando aqui, a gente não consegue nem contar, sabe, nem um pedacinho da história do Seu Jorge. É um momento muito simbólico, onde a gente está falando sobre a vida do Seu Jorge, desse ser icônico, sabe, sobrinho de Jovelina Pérola Negra, uma figura histórica no universo do samba de partido alto, primo de Dudu Nobre, filho da Dona Sula, paizão aí dessa molecada maravilhosa. Ele ganhou o mundo com seu violão e com seu timbre vocal baixo barítono. Não tem ser humano que escute a voz do nosso Deus negro que não se encanta e canta com ele.
Ele fala de amor, faz crítica social, nos coloca num lugar de orgulho. Nós, como povo preto, povo negro, a gente quando vê seu Jorge chegando onde ele, sabe, já chegou e muito além que eu acho que ele já até imaginou. E não, eu acho que algumas vezes eu acho que o seu Jorge é tão seguro de si que eu percebi em algumas entrevistas das quais eu pesquisei, né, fui lá tietar um pouquinho sobre o seu Jorge. E uma coisa muito bonita que o seu Jorge tem é que ele é um cara muito perseverante. Ele fala que quando ele estava focado em crescer artisticamente, né? Mesmo ele sem nada, mesmo sem dinheiro, mesmo morando nas ruas, ele tinha o violão dele. E a parte que mais deixava ele desesperada no caos, assim, era a hora que a corda do violão arrebentava. Porque, assim, eu acho que é a hora que falta ali o material de trabalho do artista. E quando ele fala que o momento que deixava, que era mais caótico para ele, mesmo ele vivendo até em condição de rua, o que deixava ele mais preocupado não era nem a falta de moradia, era uma corda do violão. Então ele era um cara que ele sabia que a arte ia salvar ele, que a arte ia transformar a vida dele. E isso ele deixa bem claro nas suas entrevistas, e sempre quando ele está falando sobre a sua história, né, sobre a sua trajetória, que ele foi um homem muito focado no que ele queria, porque ele sabia que ia dar certo. Então é prova viva, sabe? Ele é exemplo de resistência, e isso é muito bonito, sabe? E hoje em dia, você vê o seu Jorge brilhando nos cinemas, nas TVs de streaming. Ele foi um cara forjado para viver disseminando arte para o mundo. E é um cara que honra o nosso povo com atitudes de vida que representam uma história de resistência pela arte. É uma história inspiradora. Seu Jorge é o cara que merece virar livro, a história do seu Jorge. Gente, não um filme. Como é que é isso? Por favor, tem que, né? tem que virar história. E você vê que o fator do seu Jorge se tornar esse cara mundial, né, esse artista tão gigante que ele é, porque ele já não cabe mais no Brasil. Não, faz tempo. Esse artista com essa magnitude assim, tamanha, ele chegou num nível que eu acho que até os seus descendentes, né, a sua parentela, já esperava alguém da família vir com essa força total dentro do mundo da arte. Porque a gente sabe, né, a gente falou de Jovelina aqui no Pod, a gente não falou sobre Dudu Nobre, mas falamos sobre Jovelina, quem sabe Dudu, né, Bi? Mas a gente já falou sobre o Jovelina e a gente sabe que o Jovelina foi uma mulher que não foi tão bem sucedida, não foi uma mulher preta que não foi tão bem sucedida dentro, não da arte, que ela é uma artista completa, né? Mas ela não teve essa visibilidade toda, né? E infelizmente acho que não conseguiu, né, juntar uma grana bacana para poder a vida mudar. Mas veio o seu Jorge como assim, eu acho que ele veio como uma reparação histórica para essa árvore genealógica. Você não acha, Bi? Que você vê, assim, não só ele, mas como o Dudu também, mas pelo corre do seu Jorge, por tudo que ele já passou, e quem conhece a história do seu Jorge, a gente vai pesquisar, vai saber, vai ouvir em off, vai se aprofundar mais sobre a história desse homem que eu coloco aqui como um deus negro para mim, porque é um cara que inspira qualquer pessoa que está pensando em desistir. Vai ouvir a história do seu Jorge, vai procurar saber quem é seu Jorge, que você vai lá e falar assim, não, o meu tempo não, a vida ainda presta, como diz Fernanda. Não é bem fácil assim, não, como as pessoas pensam. E é tudo uma estratégia, então acho que esse cara aqui, ele é o cara da estratégia, é um cara muito estrategista dentro da arte. Apesar dele ter lutado bastante aí, né? Como falamos já nessa carreira assim, musical no início, de tocar em bares, em locais, né? Muitos locais. Foi lá em 1998 que ele participou da formação da banda Farofa Carioca, né? Integrando e gravando um primeiro CD que misturava muito samba, reggae, jongo, funk e rap. E desde então o gato não parou, né? Vem lançando milhões e milhões de CDs aí. Várias músicas boas, ótimas, regravações. Olha, tudo na voz do seu Jorge é maravilhoso, né? E aí que eu chego na história, quando eu conheci o Jorge, você lembra quando você conheceu o seu Jorge? Qual foi a sua primeira ponto ali inicial? Exatamente na Farofa. Foi? Foi na Farofa, fui ver um show. Gente, eu tenho uma história. Meu Deus, desbloqueei. Ai, não, é uma história um pouquinho falida, tá? Do Farofa. É um pouquinho chato isso, porque teve um show. Gente, será que o seu Jorge vai lembrar disso? Será que ele vai nos escutar? Seu Jorge escuta a gente. Vamos lá. Dá um feedback se você escutar a gente. Por favor. Então, o que acontece? Teve um show do Farofa Carioca que foi cancelado na Praça Patriarca, 2001, 2002, alguma coisa assim. Gente, tem muito tempo isso.
E aí teve, acho que foi 2001, teve um show gratuito do Farofa na Praça Patriarca, na Concha Acústica, a extinta Concha Acústica, daí até... Mas foi cancelado por quê? Então, é a parte que é ruim de você falar. Por falta de público. Estávamos no centro de Madureira, RJ, Farofa Carioca dando um show gratuito, seu Jorge na praça de graça. E só tava o meu esposo, um dredudo, sabe? Tinha um cara lá de dreadlocks lá, era o meu marido que tava lá me esperando. A gente tinha um encontro marcado pra ver Farofa Carioca. Quando eu cheguei lá, o palco já tava, sabe, tudo já sendo desmontado, não ia rolar farofa. Eu fiquei, puta, desculpa, xinguei, fiquei nervosa. E aí não rolou o show do Farofa, não acabei não vendo Farofa naquele dia. Gente. Foi assim comigo. Mas eu já conhecia a Farofa Carioca, inclusive, vi ele também no Planet Ramp, tá? Vi ele, foi ótimo. Eu vi no Planet Ramp. Meus amores, ele participou pela banda, ele foi percussionista e voz de apoio durante um ano, logo depois que ele saiu do Farofa, tá, gente? E nesse tu conseguiu ir ver. Sim. Dei um rolezinho. Dei Planet Ramp, eu sempre tava na área, né? Até porque, tipo, essa carreira dele solo, de fato, né? Depois dessas formações de banda, integrando ali, ele começou mais em 2001 mesmo, vindo com seu primeiro álbum solo, né? Chamado Samba Esporte Fino. É um nome muito curioso, né? Muito interessante. E foi de lá. Então, desde então, ele vem lançando, né? Vários álbuns de estúdio, versões também ao vivo, que aí é onde eu chego na minha história, onde eu conheci seu Jorge. Que foi na junção de Ana. Foi ali que ele estourou Jorge, muito. Gente, que isso? O que foi aquele DVD de 2005? É isso aí! E eu fiquei nervosa, por quê? Fiquei procurando, há muito tempo que eu não assisto. Eu tinha um DVD, mas eu não sei nem onde está mais, eu não sei nem se existe mais. A gente precisa achar. Mas eu fui dar uma procurada na internet e não achei. Claro que tem pra comprar, né? Mas eu queria... O 0800. Consumir de uma forma um pouco não dentro da legalidade, que eu queria dar ali só uma revisitada. Mas eu vou atrás, eu acho que eu quero ir atrás desse DVD porque, gente, fez muito parte, igual eu já falei lá no episódio do Kid Abelha, o MTV Acústico lá no Kid Abelha, as duas versões que tem, nossa. Aqui junto também, Ana e Jorge de 2005, nossa, com a nossa Ana Carolina, que tem que vir no in-off também, né? A gente só vem jogando aqui vários artistas, várias coisas pra trazer, mas é aquilo que eu falo, gente. É milhões de temporadas, porque até trazer tudo que a gente tem de bom aqui no nosso Brasil sempre tá surgindo mar, né? É impossível, só nós duas aqui. É muita coisa pra uma vez na semana. Assim, gente, é muita coisa. Mas foi mais ou menos aí que eu conheci, que voz. Né? Claro que a gente tem aí, ó, disponível no Spotify a versão em CD, né? Mas eu queria ver ali ao vivo, o visual, a experiência visual desse show. Mas escutei no ao vivo e senti as mesmas coisas que eu sentia lá pequenininho. Nossa, que vozerão, é de ficar encantada, né? E ver ele tendo regravações e cantando com a Ana Carolina, toda aquela interação de parece dois grandes parceiros, sabe? Assim, estamos aqui no bar só cantando e se divertindo. Não, é dois vozerões, pra né? Vida, sim. É um casamento perfeito. Não teve como. Eu olhava pro meu marido na época e ficava assim, ó, o vendedor de flores passando, o seu Jorge, já que, ó, vamos, gente, é pra ontem, me dá flor. Não teve como não ouvir seu Jorge e Ana Carolina nessa época e não se emocionar. Mas lá no comecinho da carreira dele, quando ele tava nas bandas, essas coisas, antes de entrar numa carreira solo, que na carreira solo ele já chega como seu Jorge, né? Ele já vem ali trazendo esse nome. Ele era chamado de Jorge Mário, qual é o nome dele de fato, né? Mas em uma das reuniões aí pela vida, né? Com ninguém menos que Marcelo Yuca, ninguém menos. O ex-baterista do Rapa, que infelizmente não está mais conosco, né? Hoje em dia, assim, em vida, fisicamente. Mas foi ele que batizou o seu Jorge de seu Jorge. Ele falou, né, assim, nas histórias deles, que, tipo, sempre tem o seu de alguma coisa. O seu ali da barraquinha, o seu não sei o quê. Ele ia ser o seu da música e era o seu Jorge. Não tem outro nome além desse, que foi reconhecido mundialmente, internacionalmente como seu Jorge. E que batismo foi esse, tá, gente? Que show da Xuxa foi esse? Porque, pra quem não sabe, Marcelo Yuca, né?
Rapa, Eu falei, o cara os tava lá. bateristas do Não, Rapa, então, ó. sim, mas só pra deixar Tava uma lá coisa, dentro já. que ele também era letrista da banda. Então tem muita música que você tá cantando aí que foi Marcelo Yuca que escreveu, que compôs. Então, assim, é muito legal saber que foi um cara que tava muito inserido dentro desse mundo. E ele foi lá e viu o potencial do Seu Jorge. Eu tenho uma entrevista do Marcelo D2 que ele fala que foi através de um telefonema que o Seu Jorge ligou pro estúdio, se eu não me engano, e ele ligou, e aí quem atendeu? Marcelo Yuca. Já pensou? Marcelo Yuca me atendendo? Olha aí. Agora não tem como, mas assim, imagine na época isso, né, gente? E aí Marcelo Yuca atendeu e falou, pô, esse cara quem é? Seu Jorge? Ele pensou que ele fosse um idoso, pensou que ele fosse uma pessoa mais velha e tal. E aí falou, não, o nome desse cara tem que ser Seu Jorge. Por quê? Porque dentro da música não existia esse cara, que é o quê? É o seu Manuel da padaria, é o seu Jorge do borracheiro. Inclusive, ele também foi borracheiro, tá, gente? Seu Jorge, nos corre, ele já fez de tudo um pouco, se virava nos 30. E ainda te digo mais, ele tinha essa necessidade de ter esse cara do Seu Jorge na música, né? É o seu Manuel da padaria. Então, e quem é esse cara de confiança da música que a gente sabe que se botar Seu Jorge pra tocar, meu amor, o churrasco vai bombar, a festa de família, todo mundo vai cantar junto. Não tem como, é uma música que traz união. Sabe o que é o mais legal que eu vejo no Seu Jorge? Eu vou fazer um comparativo aqui, gente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O timbre vocal são totalmente diferentes. Não temos mais ele aqui conosco, que é Tim Maia. Mas assim, não tem como a gente parar numa festa, botar Tim Maia e todo mundo não curtir. Eu acredito que o Seu Jorge, ele veio para nos suprir uma falta musical que a gente tinha tamanha de homens como Tim Maia, que é aquela música popular que fala de amor, que fala de família, que fala de união, que fala de amor próprio, que fala de felicidade, gerando mais felicidade. E o Seu Jorge tem um molho, ele é o cara que tem um molho, não tem como. E pra tu ver, desde o começo da carreira dele lá, né, 98, ali no 98, 99, nos anos 90, ele já veio com tributo com o Tim Maia, né? Ele já fez parte ali disso tudo, assim, de tá ali entre os grandões, né, toda nessa corrente. Então, gato, pra quem tem dois álbuns, né, volume 1 e 2, chamado Músicas pra Churrasco, tu já sabe que ninguém vai ficar parado. Churrasco é família, churrasco é amigo, churrasco é domingo, é pessoas que você gosta de estar perto. Churrasco botar aquela música boa. Botando aquela música boa. E é sobre isso, sabe? Seu Jorge, é sobre esse grande sarau, né? Que é seu Jorge, porque não tem como definir alguma palavra brasileira. E certamente nos saraus de Jovelina ele tava lá pequenininho, não tava? Ele devia estar, gente, já começando a olhar o pessoal, já começando a tocar. E não vou além, voltando ao Planet Hemp, né? Na sua passagem pelo Planet Hemp, Planet Hemp gravou um álbum. Sim, meus amores, gravou um álbum de 30 anos de Planet Hemp. E sabe quem fez participação desse álbum? Seu Jorge, ele tava lá na 9ª faixa do álbum, meu amor, com a música Biruta. E na faixa 8 também, Nunca Tenha Medo, do RMX. Planet Hemp, Seu Jorge e Emicida. Meu amor, a gravação desse álbum foi lindo. Seu Jorge estava mega estiloso, todo trabalhado num Black Power. Gente, vai ver os visuais desse álbum, porque ficou babado e cômico. É toda uma experiência, né? É, baseado em fatos reais, 30 anos de fumaça do Planet Hemp. Vai lá que vale a pena. A galera que ouviu o Planet Hemp no início da carreira do Planet sabe o que eu tô falando. Tem muita coisa boa pra se escutar nesse álbum. E não foi só no mundo da música que ele começou com esse sucesso estrondoso, não, tá, queridas? Sério? Assim também, ele entrou ali no meio dos artistas de televisão, né, de cinema, para ser mais específica, que também era um dos sonhos dele, assim, mais de infância, né, mas o escape foi mais pra música, mas o comecinho, assim, era ser um artista de televisão, mas quase se não tinha uma referência, né, assim, vamos dizer, então era quase que um sonho apagado, impossível, mas ele fez ser possível e com certeza hoje em dia ele é referência para muitas criancinhas que vêm aí. Quem não viu, como a Ali já citou, né, em Cidade de Deus e Mané Galinha, meus amores, aquilo ali é representatividade do Brasil purinho, o suco puro do Brasil, e é perfeito, né?
gremiada, osquiada, tudo irada, toda premiada. Gente, até o presidente Premiado, Obama, não eu dá. tenho fontes que até o presidente Obama e Michelle Obama já assistiram uma Imagina, galinha, gente tem noção, e imagina. ele ficou sabendo, É imagina. tudo. E foi mais ou menos nessa mesma época que ele começou a fazer, né, todo ali o estudo para fazer o Mané Galinha. Ele tinha recebido todo um convite também de um outro filme que nada mais, nada menos ficou muito conhecido, né? Aí pelo nosso outro queridíssimo também Lázaro Ramos, como Madame Satã. Imagina se fosse ter, né, feito pelo, seria completamente diferente. A gente sabe disso, né? Que são pessoas distintas, né? São vivências distintas, mas é um personagem assim, sim, mas cada um entregaria de uma certa forma. Então a Madame Satã de Lázaro Ramos é tudo e o Mané Galinha de Seu Jorge é icônico, não dá. Mas imagina ele ter recebido esse convite, né? Deu uma recusadinha ali porque não dava, não tava indo, não ia conseguir fazer. Mas logo nisso já caiu no Mané Galinha. Imagina, a carreira artística já tava ali no caminho dele, não tinha como ele... Imagina se ele tipo, também, não vou fazer o Mané Galinha. Ia cair outro papel icônico, uma hora ele ia ter que sair. Tava escrito. Ia ficar eternizado, mas... Foi disso, né? Mas uma coisinha mais recente, assim, que eu quero trazer pra vocês. Eu vou falar, gente, por favor, vão ver, vão atrás. É que ele tem uma série aí, que ele participou com Lineker. Ó, ai, que série maravilhosa, que é Manhãs de Setembro. Onde ele faz ali... Eu não vou contar muita coisa, não. Mas tem uma ceninha que... Ai, só de ver a entrevista dele falando que, tipo, ele não queria passar esse lado musical dentro da série em si, né? E foi meio que inserido isso pra, tipo, faz aqui uma cena com violão, canta. Aí ele fez, ó, pra tu ver como é tão artista, ele vou ter que separar o Seu Jorge do personagem. Vou fingir que é uma pessoa que canta assim, até toca bem, mas não canta, porque a voz de Seu Jorge é a voz de Seu Jorge. Se ele desse a voz de Seu Jorge pro personagem, estaria ali Seu Jorge. Então entregou uma atuação, olha, esplêndida. Então vão ver, por favor, Manhãs de Setembro, com Lineker, com Seu Jorge, um grande elenco maravilhoso. É uma série aí com pouquinhos capítulos, então, ó, dá pra engolir rapidinho. E é brasileira, é conteúdo brasileiro, meus amores. Por favor, vão assistir. Sabe o que é o mais interessante? Que depois ele se encontrou com o Lázaro, né? Uhum. Em Medida Provisória. Logo na frente, dirigiu, sim, né? Lázaro sim. dirigiu esse filme. E logo depois ele fez na Medida Provisória. Logo depois não, ele fez Medida Provisória com a direção de Lázaro Ramos. Então tava Tropa de escrito Elite, na história. É icônico, já fez muito filme icônico e vai vir muitos outros. Sim, Tem muitos deles saindo aí, muitos que ele está, né, em processo de gravação. Então, vamos para sempre consumir Seu Jorge, por favor. Porque ele é do mundo, Seu Jorge é universal. É maestroso em tudo que se coloca ali, né? Sim. De fato. E a nossa música de hoje, Eu Sou Favela, do álbum Cru dele, lançado lá em 2004. Um dos primeiros álbuns de estúdio, né? Mas agora, em 2023 e também em 2024, esses 2 últimos aninhos, ele remasterizou o álbum e relançou, como aí, né? 2004, 20 anos de álbum, imagina, uma coisa histórica. Então ele relançou o álbum. Então vamos escutar. Vamos escutar a primeira versão e essas versões também novas lançadas. Mas essa música foi composta por ninguém menos que Noca da Portela e Sérgio Mosca, tá, queridas? Não fraco não, esse MPB, esse samba, esse pagode muito gostoso, né? Que de fato não é uma música de Seu Jorge, não é, tipo, foi feita pra ele cantar, veio assim, encaminhada como uma regravação, né? Porque a primeira versão é de Bezerra da Silva. É um né? clássico. Foi pra ele, né? Foi escrita pra ele, pro álbum dele, Presidente Caô de 1992. Então, gata, ele já veio com muita referência, né? Já pegando ali, vamos dizer assim, ele fez a Beyoncé. Lá bem antes da Beyoncé, ele de fazer as coisas, porque a Beyoncé vem com muitas referências. Quem, né, conhece Ciência de Pop, essas coisas conhece, então já sabe que aqui Seu Jorge veio pra esse lado que, tipo, trazendo muita regionalidade, muita coisa do começo ali, muita raiz, mas você olha e pensa assim, a música de Seu Jorge, né? Não, meu amor, tem muito mais além ali também, além do, não só Seu Jorge, porque só Seu Jorge é muita coisa, né? Mas ele já vem carregado de referências pra tu ver que, tipo, tava ali na veia, não tinha como fugir. E não teve pra onde ir, que foi lá no Spotify, que temos mais de 10 milhões de ouvintes mensais na conta lá do Garotão, com Amiga da Minha Mulher, com mais de 128 milhões de streams, Burguesinha, com mais de 95 milhões de streams, e Felicidade, com mais de 61 milhões de streams.
Olha, gata, só musical, né? Ai, burguesinha me dá um negócio assim, quando eu escuto burguesinha, que acho que todas as meninas que são burguesinhas passaram a entender o significado de ser uma burguesinha. O que uma burguesinha precisa fazer para ser chamada de burguesinha? Ele popularizou esse termo, né? Escute burguesinha de seu Jorge, vocês vão entender o que acontece. Então vamos lá de Eu Sou Favela. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde, marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Já Vamos lá. chegou A dando canetada, né? o papo. A canetada zona, porque se é uma coisa lá, né, do Bezerra, que já foi lançada lá no passado, ele regravou em 2004, e em 2025 tá fazendo ainda uma... Em 2025 ainda faz sentido a letra dessa música, é triste, que a gente vê que a gente não evoluiu de jeito nenhum, né? Nenhum Uma grande minutinho. realidade, Bê. E ainda vou de gancho. Isso é um hino. Isso é um hino não só pro morador de comunidade, mas para todo o periférico, Uhum. né? De todas as pessoas que moram em periferias, dentro das comunidades. Eu acho que a gente entende isso na pele. E quando a gente chega nos lugares onde as pessoas, a gente diz o nosso endereço, olha, eu vim da onde? Eu vim daqui, eu vim da comunidade tal, eu vim de um bairro tal. As pessoas já olham pra gente com outro olhar, já marginaliza aquilo que nem é marginalizado de fato, porque dentro da favela mora muita gente boa, dentro da favela mora muita gente de bem, que faz o Brasil acontecer e não somos reconhecidos, né? Isso é muito triste. E essa verdade, como ele coloca aqui na letra, como o compositor coloca na letra, ela nunca vai sair no jornal. O que sai no jornal é tudo de ruim que acontece não só dentro das comunidades, pior, né? mas em torno também, né? Dentro das periferias. E o lado bom da história, a gente sabe que devagarzinho está sendo contado, existem muitos projetos sociais, mas ainda tem muita coisa para ser reparada. Até porque a própria comunidade em si, né, de lá de dentro, viemos, né, de comunidade, viemos de, vamos dizer assim, favela, né, porque hoje em dia não pode falar favela, tem que ser comunidade, mas viemos de favela, a gente entende como funciona todo um sistema lá dentro, né, a gente vê que de fato é uma outra realidade que não é noticiada, não sai no jornal, não vira notícia, não é manchete de jeito nenhum, que é esse povo humilde, é a solidariedade, é essa ajuda, sabe, toda essa comunidade de fato que existe lá dentro, né? Vamos dizer assim, essa colmeia, esses operários, essas abelhas, né? Essas pessoas que trabalham, são trabalhadores e que estão ali porque, de fato, de uma certa forma, o custo de vida é um pouco melhor, cabe no bolso, né? Por ter um acesso à água, à luz, e uma casa que não seja tão exorbitante como é do lado de fora dessas comunidades, né? Acaba sendo uma realidade imposta para aquele tipo de pessoal que, tipo, você vai ganhar X, você vai trabalhar para ganhar isso, então você se dá muito bem lá dentro, porque lá dentro você consegue viver, comprar essas coisinhas, fazer essas coisas, e você não vai fazer nada aqui fora, não. Aqui fora não tem acesso para você, porque não é do seu capital tá aqui fora, né? Sim. Infelizmente tem muito peso disso também. É o peso da exclusão, né? Da segregação, né? Sim, sim. E por ser um problema social que não foi resolvido, as políticas públicas não favorecem o favelado, vamos dizer assim, não favorece, a gente não consegue ver nada progredindo, porque desde o saneamento básico até a educação, a gente sabe que ainda existe muita carência dentro das comunidades. E quem trabalha mesmo é o próprio povo. Sim. Tem muitos agentes culturais, tem muita gente trabalhando, sabe? Muita gente trabalhando não só na cultura, mas como no sócio também, para poder ajudar essas pessoas. Então esse trabalho é um trabalho de formiguinha que infelizmente não tem reconhecimento, não tem engajamento, meu amor. Se você não tá ali dentro daquela realidade, você não conhece nem um pouco. Você não sabe nem um pitaquinho assim do iceberg das coisas que de fato acontecem, né? Infelizmente, nesses primeiros meses dos anos sempre, né? Janeiro, fevereiro, assim, que vem essas chuvas fortes e grande parte das nossas favelas, né? Do Rio em si, e no geral no Brasil, é sempre atingidas, né? Por enchentes, por perdas,
por tristezas, e mesmo no meio desse caos todo a gente vê ali um puxando a mão do outro, né? Um ajudando o outro sempre, um tirando do seu próprio e dividindo com o outro, sendo que às vezes não tem nem pra si, mas tem pra dividir. Ela tá ali Sim. tendo essa solidariedade, porque de fato é dali que surge a solidariedade, porque isso é, né, a personificação disso, porque se não for isso, o que que é? O que que não existe? E a gente vê pessoas grandes aí que poderiam estar ajudando, né? E então fazem nem o mínimo. Então, se não for ali pela comunidade mesmo, tá um ajudando o outro, um de fato erguendo o outro ali para estar seguindo, prosseguindo dentro dessas favelas, dessas comunidades, o que seria, né? Aí por isso que continua ainda sendo um problema social, porque só os de dentro se apoiam, né? Os de Sim. fora não têm esse reconhecimento. Não vamos generalizar, até tem, mas também não é a porcentagem tão grande que precisávamos, né? Então, de fato, continua sendo um problema social, porque é um problema seu, é um problema meu, é um problema da Alessandra, é um problema de todos Sim. nós, porque de fato é social, é nosso, é dos grandões também, mas também é nosso. Fazer o quê, né? E dentro dessa realidade, a gente vê que o cara que está mais apto, o cara que está mais ali na potência para ajudar, é o próprio morador. É o cara que é Uhum. pobre, não tem grana, não tem condição, mas ele consegue dividir até aquilo que ele não tem. E isso sim é a representatividade da empatia na vida de alguém. Quando a gente quer fazer alguma coisa e a gente não coloca limites para aquilo, a gente vai lá e faz. Então, se existissem tantas pessoas com poder aquisitivo legal para poder ajudar essa galera, tem tanta gente, né? Tem tantos empresários, tantos homens grandes, tantas pessoas dentro desse mundo, desse mundão, né, do nosso país, que é tão bonito, é tão rico, mas investe em tantas coisas fúteis, né? Desde bolsas até, sabe, em fazendas, hectares e hectares aí sendo comprados, mas tantas e tantas crianças querendo um pouquinho de atenção, querendo uma oportunidade para se tornar, quem sabe, um seu Jorge da vida. Investir em sonhos, né? Ter uma capacidade ali, ter um reconhecimento, ter uma visibilidade de fato. Sim. E já vem até com uma indicaçãozinha, né? Aqui quando ele chega, né, a favela é um problema social, que é o refrão de fato, né? O que pega ali essa música. E problema social também é uma música que ele regravou nesse DVD que eu já citei aqui nesse episódio, né? Lá junto com a Ana Carolina. Ele regravou uma música chamada Problema Social, do Neguinho da Beija-Flor, lançada lá no álbum de 1988, Festejo, e também, ó, maravilhosa na voz dele, né? Mas vamos escutar Problema Social, porque é uma extensão disso daqui. Quiçá é o começo disso daqui, né? O começo para desenvolver isso daqui, porque aqui a gente fala muito mais num conjunto, né? Numa sociedade. E problema social, né? Lá, vamos escutar, por favor, fala mais do indivíduo partindo para isso, né? Que são as histórias individuais. E é muito lindo. Então a gente vê que Seu Jorge vem levantando essa bandeira desde sempre, Sim. né? Não é aquele que a favela venceu e eu vou sair da favela e tchau. 3 vezes pra favela. Não, meus amores, ele tá ajudando. E se bobear, ajuda até hoje. A gente não tá falando disso de você ajudar e postar pra ter likes, essas coisas, não. É você ajudar, de fato. Como eu disse, tem uma porcentagem que ajuda, mas é muito pouca. E você não precisa estar ajudando e postando em rede social e falando, ó, eu faço isso. Ó, ajudei favela tal, ó, estou aqui. Não tem, né? É um Não. fazendo dos seus, pros seus, e assim a gente continua. Vamos de mais um verso, né? A letra é bem pequena, né? Se repete bastante. Então, mais um verso inédito e o último. Sim, mas eu sou favela. Posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. Ela só vive lá porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. E será que é normal, Bê? Não fica normal? Não é Eu tenho uma normal. história para contar para vocês. Uma vez eu estava no mercado fazendo uma compra, graças a Deus, favorável à minha dispensa. E aí a menina do mercado falou, olhou um item da minha compra e falou assim, nossa, quanto tempo que eu não compro isso? E aí eu até comentei com ela, nossa, tá em promoção, vai lá, tenta comprar pra você e tal, porque vale a pena, tem um sabor bacana, enfim, não vou dizer o item aqui, né? Porque eu não me recordo. Mas aí ela falou, no final ela falou assim pra mim, ai, mas eu não tô podendo comer isso porque eu saí da comunidade e agora eu tô morando na pista. E tá muito caro, porque lá eu tenho que pagar água, luz e quase não sobra do meu salário. E a gente fica aqui, né? Eu deixo aqui esse pensamento, essa reflexão. Como o ser humano vai conseguir viver com um salário mínimo pagando aluguel?
luz, água, pagando tudo isso, como a Bi falou no início do episódio. E onde um aluguel hoje em dia já beira ali o salário mínimo, né? Exato. Muito como rápido. se come, como se rápido. investe na educação de uma criança, como se tem constitui família ganhando o salário mínimo. É uma tristeza, é um lixo o nosso salário mínimo, porque ele não compensa para um pai, um chefe de família, tanto mulher quanto homem, dar o suporte necessário para uma família ou até mesmo para apenas um único indivíduo. A gente não consegue ter dignidade com esse dinheiro. Infelizmente, a gente vive essa realidade, muitos de nós vivemos essa realidade. E se a gente não correr atrás, se a gente não se virar nos estudos, a gente não acreditar na força do nosso violão íntimo, como o seu Jorge fez, que ele não pensou, ele não fez filho, ele não fez nada, ele focou na arte dele e conseguiu. Mas a gente sabe que não é para todos. Infelizmente, nem sempre quando um preto consegue subir ao topo, é sinal de que todos vão conseguir. Mas um pensamento eu deixo. Mesmo que a gente não consiga subir no topo, de repente o topo não seja nem nosso lugar, mas a gente tem o nosso lugar como plateia. A gente poder conseguir ver mais igualdade social dentro do nosso país. Isso ainda pode acontecer, nisso eu ainda tenho esperança. E eu acho que o canto de Seu Jorge, né, sendo interpretado por essa música, por ele, mostra muito isso, que nós precisamos falar mais sobre essas questões sociais, precisamos refletir mais sobre essas questões, precisamos entender que uma andorinha pode fazer verão sim, então não fique parado dentro de casa sem fazer a sua parte. Vai ajudar alguém, separa as latinhas para aquele cara que está passando lá no teu portão agora. Ah, mas ele mora na rua, ele vai usar droga, dane-se, mas ele não tem nenhum recurso. Coloca lá aquelas latinhas, deixa lá tudo separadinho, ele vai abrir seu lixo, vai zoar. A gente sabe que isso dentro das periferias, dentro dos bairros de Baixada, Zona Norte, enfim, acontece isso em vários lugares do Rio de Janeiro e a gente sabe que essas pessoas estão tirando do lixo para sobreviver. Então vai lá, gente, faz o certo, ajuda. O que você pode fazer, não olha para quem é não, só faz. Porque a gente sabe que as políticas públicas não fazem muitas coisas que precisam ser feitas. Mas a gente não vai ficar só botando culpa em político. A gente pode também fazer a nossa parte. A gente pode se unir, tanto como aquele morador de comunidade vai lá e fala assim, é muito da cultura, né? Aquele cara que bate na tua porta e fala assim, tem um pouquinho de açúcar aí, tem um pouquinho de café. Porque a gente sabe que dentro dos 30 dias do mês, daquele corre que a gente trabalha todos os dias, às vezes não dá para comprar o café dos 30 dias. E a gente depende do quê? Do irmãozinho que está do lado, do vizinho mais próximo, que passa a ser seu parente mais chegado. E tem muitas dessas pessoas que nem esse parente mais chegado chamado vizinho se tem, porque ele está na rua. Então a gente precisa falar sobre a trajetória do Seu Jorge, o quanto ele venceu, o quanto ele lutou, o quanto ele focou, mas tem gente que não tem essa força, essa perseverança para continuar. E fica na dependência de um trabalho só, de uma função só, ou simplesmente no abandono, por N fatores para essa pessoa chegar a um estado de rua, né? de ser morador de rua. Então a gente precisa se ligar um pouco mais nessas questões, nas crianças que estão nas ruas, nos idosos, tem muita gente morando na rua pós-pandemia. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer alguma coisa, vamos se movimentar. Vai lá, você que tem um meio de poder entrar dentro de um projeto social e ajudar a se tornar voluntário, vai ser voluntário, vai fazer alguma coisa. Não fica botando culpa em político não, porque a gente sabe que a parte deles, lá em cima, papai do céu, meus amores, não dormem. E a gente sabe que um dia tudo isso vai ser cobrado na vida daqueles que fazem mal para nossa população. Uma hora é cobrado, uma hora a conta chega. Né? Não dá. Miau. O miado da gata. Miau. Miau. Lamento periférico. Quando um ser periférico se destaca, uma pedra do caminho se é retirada. Isso não se trata de uma guerra vencida, mas sim de um embate da vida que o ser humano é capaz de ganhar. Pois o preconceito estruturado de que na favela e nas periferias tudo é marginalizado sem ao menos um retrato falado e provado de que um pobre comete um ato inapropriado. Tô cansada de assistir pretos nos noticiários sendo esculachados e brutalmente assassinados, enquanto alguns brancos privilegiados, assassinos, são detidos e liberados sem deixar uma mancha no seu terno alfaiatado. Até quando? A favela não venceu. A favela persevera por toda a indulgência que se posiciona contra as minorias. E ficamos na expectativa de que chegue a bonança. Mas o que chega são camisas com números e letras garrafais de quem finge que faz. E nos atrai pela fome de esperança de dias mais prósperos.
Mas o que o país ganha é um voto a troco de uma cesta básica de supermercado. Ou temos que nos contentar com um pinche coberto de qualquer maneira no asfalto. Vidas importam. E a favela continua sendo um problema social. Mulheres e homens de bens seguem suas vidas suprindo com muito suor suas moradas, que infelizmente o poder público não investe em tantas pessoas e histórias de vidas tão raras. Tanta hipocrisia quando se fala que a favela venceu só porque apenas um negro subiu ao topo? Será o topo o lugar de vitórias? Ou nos falta uma reparação histórica para que todos sejam a plateia que vai assistir a igualdade em nosso país se cumprir? Miau. Eu já imaginei um grande pistão, todo mundo em pé. Nada de área VIP, é o palco e todo mundo igual. Ali. Show da Madonna. Não, até o show da Madonna teve segredo. Teve área VIP lá, mas tudo bem, entendo. Deixa quieto. Itaú eu entendo. Mas a gente segue. Eu acho que não vai ter área VIP no show da Beyoncé, que aí vai ser todos os negros assim, Be Alive. Todos estaremos lá de verzinho, na praia de Copacabana, protestando. Isso foi um sonho, uma utopia, né? Com certeza. Mas voltando para o assunto do miado, né? De fato, reflete aí o que a música também fala, né? Esse reflexo dessa desigualdade, né? Agora essa brincadeira, falando português bem correto, é uma grande desigualdade. É aquela famosa eu tô doida. Aquela famosa imagem que a gente vê rodando aí na internet, que tipo, é um condomínio de luxo do lado e do outro lado um murinho dividindo uma grande favela. Muita gente já viu essa imagem. E de fato, são duas realidades completamente distintas, né? Mas tipo, não é que a gente quer que o Brasil se torne uma grande favela para todo mundo e também não quer que se torne um grande, como se diz assim, um grande condomínio de luxo para todos viverem a mesma coisa. Não, porque entendemos que somos seres humanos individuais, né? Temos sonhos diferentes, ambições diferentes, muitas coisas que nos tornam únicos, apesar de sermos iguais, né? Estamos aqui na mesma raça, mas no mesmo plano, na mesma tudo, mas essa falta de oportunidade, essas indiferenças, sabe, social mesmo, faz com que muitos que não têm nada para entregar estão em evidências e muitos que têm muito para entregar estão escondidos na completa escuridão, né? E não que a escuridão seja uma coisa ruim, mas, né, não está sendo visto. Eu acho que a gente pode terminar esse episódio com burguesinha, casa bastante. Talvez as burguesinhas acordem e façam alguma coisa, né? Será, Bia?